Eles chamaram a faxineira para salvar a festa na cozinha. Mas quando ela desceu aquela escadaria de vestido vermelho, 300 convidados pararam de respirar. O que aconteceu depois chocou o país inteiro. Isabela Silva passava o pano no mármore pela 5ª vez naquela manhã. Mas ainda não estava bom o suficiente para Helena Santorini. A matriarca da família mais rica de São Paulo caminhava pelo salão principal com seus saltos Louboutin, fazendo barulho irritante contra o chão, inspecionando cada canto como se procurasse defeitos propositalmente. Isso aqui está uma vergonha, Helena disse com aquela voz ácida que usava sempre que queria humilhar alguém. Como esperam que eu receba convidados importantes numa casa suja? Isabela levantou os olhos por um segundo, vendo o mármore brilhando como espelho. Não havia uma única mancha, uma única marca. Ela tinha certeza absoluta disso, mas baixou a cabeça novamente e murmurou respeitosamente. Desculpe, senhora Helena. Vou passar o pano mais uma vez. Não me interessa quantas vezes você vai passar. Quero que faça direito da primeira vez, Helena retrucou, parando bem na frente de Isabela. Ou você acha que estou pagando para ver você engatinhar pelo chão à toa? As palavras doíam mais que qualquer tapa. Isabela apertou o pano entre os dedos, sentindo a água escorrer, mas manteve a expressão neutra. Depois de 2 anos trabalhando naquela casa, havia aprendido que reagir só piorava tudo. Ela precisava daquele emprego. Precisava desesperadamente. Isabela! A voz estridente de Camila Santorini, filha de Helena, ecoou pelo salão. A menina de 22 anos desceu a escadaria principal com um vestido que custava mais que o salário anual de Isabela, segurando uma taça de champanhe, mesmo sendo apenas 10 da manhã. Sim, senhorita Camila, Isabela respondeu, se levantando rapidamente. Minha mãe falou que você ia arrumar meu closet hoje. Por que ainda está aqui brincando de limpeza? Isabela respirou fundo. Eu estava terminando o salão principal como sua mãe pediu. Posso ir para seu quarto agora. Posso ir para seu quarto agora. Camila repetiu com voz debochada, imitando o sotaque nordestino de Isabela. Que gracinha! Você fala como se fosse da família. Helena soltou uma risada cruel. Camila, para com isso. A moça está fazendo o trabalho dela. Mas não era proteção. Era pior. Era aquele tom condescendente que usavam sempre, como se Isabela fosse uma criança problemática que precisava ser controlada. Mãe, você viu que ela estava mexendo nos livros da biblioteca ontem? Quem ela pensa que é, professora? Camila riu alto, tomando mais um gole de champanhe. O coração de Isabela apertou. Ela havia apenas olhado os livros de gastronomia que ficavam numa prateleira alta. Livros que ela já tinha lido. Livros de chefes que ela já havia conhecido pessoalmente. Mas elas não sabiam disso. Ninguém sabia. É verdade isso, Isabela? Helena perguntou com tom de interrogatório. Eu só estava limpando a estante, senhora Helena. Não toquei em nada. Espero mesmo que não. Aqueles livros custaram uma fortuna. Não são para qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Como se Isabela fosse menos que humana. Como se não tivesse cérebro, sonhos, história. Como se fosse apenas uma ferramenta útil para manter a casa limpa. Aliás, Helena continuou, hoje à noite teremos a festa mais importante do ano aqui. 300 convidados, incluindo o governador e vários empresários internacionais. Quero que esta casa brilhe como nunca brilhou. Isabela assentiu em silêncio. Sabia da festa há semanas. Havia ouvido Helena se gabando ao telefone sobre como seria grandiosa, sobre como contratou o chefe mais famoso do Brasil, sobre como todos ficariam impressionados com a sofisticação da família Santorini. E Isabela, a voz de Helena ficou ainda mais fria. Durante a festa você fica invisível. Entendeu? Não quero ver você circulando, não quero ouvir sua voz, não quero nem sentir que você existe. Esta casa tem que parecer perfeita, e funcionários à vista quebram a ilusão. Sim, senhora. Ótimo. Agora suma da minha frente e vai arrumar o quarto da Camila. Isabela juntou seus materiais de limpeza e subiu as escadas de serviço. Aquelas estreitas e escuras que os funcionários usavam para não contaminar o ambiente principal da casa. No corredor dos quartos, cruzou com Marcos, o jardineiro, que balançou a cabeça solidário. Elas estão piores hoje, ele murmurou baixinho. Festa importante, Isabela respondeu também sussurrando. Sempre ficam assim quando querem impressionar alguém.
Um dia essa família vai descobrir que dinheiro não compra classe, Marcos disse, mas logo se afastou. Também não podiam ser vistos conversando. Era outra regra não dita da casa. Isabela entrou no quarto de Camila e quase suspirou alto. Era como se um furacão tivesse passado por ali. Roupas espalhadas por todo lado, joias jogadas no chão, sapatos caros largados de qualquer jeito. Horas de trabalho pela frente. Enquanto organizava vestidos que custavam fortunas, Isabela deixava seus pensamentos voarem. Lembrava-se de Paris, da cozinha do Le Bernardin, do dia em que o chefe Eric Ripert a elogiou pessoalmente por um prato que ela havia criado. Lembrava-se de Londres, do restaurante onde trabalhou por 2 anos, conquistando o respeito de todos os colegas. Lembrava-se das críticas positivas, dos prêmios, da sensação de orgulho quando via suas criações serem servidas para pessoas importantes. Agora estava ali dobrar roupas de uma menina mimada que nunca trabalhou um dia na vida. Mas não era por orgulho ferido que ela aguentava tudo aquilo. Era por Carolina, sua irmã de 16 anos, que estava internada há 3 meses com uma condição delicada que exigia cirurgia urgente. O plano de saúde básico não cobria o procedimento, e Isabela precisava juntar R$40 mil o mais rápido possível. Cada humilhação, cada sim, senhora, cada hora fingindo ser invisível, valia a pena se significasse que Carolina poderia voltar a sorrir. Isabela guardava cada centavo, cortava todos os gastos pessoais, trabalhava horas extras sempre que possível. Isabela! Camila apareceu na porta do quarto, interrompendo seus pensamentos. Minha mãe quer falar com você na cozinha. Agora. Isabela desceu rapidamente para a cozinha, onde Helena estava tendo uma discussão acalorada com Dona Maria, a cozinheira da casa há 15 anos. Senhora Helena, com todo respeito, mas 300 pessoas é muito diferente de uma janta familiar. Dona Maria estava explicando, claramente preocupada. Não temos estrutura para isso. Por isso contratei o chefe Rodrigo Mendes. Ele vai trazer a equipe dele e coordenar tudo. Isabela conhecia Rodrigo Mendes de nome. Chefe celebrity, programa na televisão, restaurante famoso. Boa técnica, mas nada excepcional. Ela havia trabalhado com chefes muito melhores em Paris e Londres. Isabela, Helena se virou para ela. Você vai ajudar Dona Maria com o que ela precisar. Hoje você é assistente de cozinha. Sim, senhora Helena. E lembre-se do que conversamos. Durante a festa você some. Pode ajudar nos bastidores, mas longe dos convidados. Isabela assentiu novamente. Não que ela quisesse aparecer para aquelas pessoas mesmo. Conhecia o tipo. Empresários arrogantes, socialites vazias, políticos corruptos. Pessoas que mediam valor humano pelo tamanho da conta bancária. O resto do dia passou em preparativos frenéticos. Isabela ajudou Dona Maria a organizar a despensa, limpou louças caras que seriam usadas no jantar, arrumou a sala de jantar principal. Trabalhou sem parar, como sempre, sendo eficiente e discreta. No final da tarde, começaram a chegar os fornecedores do chefe Rodrigo. Caixas e mais caixas de ingredientes caros, vinhos importados, equipamentos sofisticados. Isabela observava tudo com olhar técnico, avaliando a qualidade dos produtos, imaginando que pratos seriam preparados. Às 7 da noite, 1 hora antes da festa começar, o telefone de Helena tocou. Isabela estava passando aspirador no hall de entrada, quando ouviu a conversa. Como assim não vai conseguir vir? Rodrigo, você não pode fazer isso comigo! O tom de desespero na voz de Helena era inconfundível. Isabela parou de aspirar para ouvir melhor. 300 convidados, Rodrigo. O governador, empresários internacionais. Como vou explicar que não tem jantar? Isabela sentiu um frio na barriga. O chefe havia cancelado. Não me interessa se é caso de emergência. Você deveria ter um substituto. Como você pode me deixar na mão assim? Helena desligou o telefone e gritou por toda a casa. Marcos, Maria, todo mundo na sala agora. Isabela largou o aspirador e correu para a sala principal, onde Helena estava visivelmente desesperada, caminhando de um lado para outro. O chefe cancelou. Ela anunciou para os funcionários reunidos. 1 hora antes da festa mais importante do ano, o incompetente me abandona. Camila desceu correndo a escadaria. Mãe, o que aconteceu? Os convidados já estão chegando. Rodrigo Mendes não vem. Algum problema pessoal dele. E agora? A gente cancela tudo? Cancelar?
Helena quase gritou. Você tem ideia do que isso significaria? Nossa reputação acabaria hoje mesmo. Nunca mais seríamos levados a sério nesta cidade. Isabela observava o pânico se instalando. Sabia exatamente como resolver aquele problema. Sabia que poderia criar um menu melhor que qualquer coisa que Rodrigo Mendes faria. Sabia que poderia salvar a reputação da família Santorini. Mas também sabia que elas nunca acreditariam nela. Para elas, ela era apenas a faxineira. A pessoa invisível que limpava banheiros e dobrar roupas. Helena puxou o celular e começou a ligar para outros chefes. Cada ligação terminava com a mesma resposta. Impossível assumir um evento daquela magnitude com 1 hora de antecedência. O desespero na voz dela crescia a cada telefonema negativo. Camila chorava pensando na humilhação pública que a família sofreria. Isabela respirou fundo. Chegara a hora de tomar uma decisão que mudaria tudo. Deu um passo à frente. Senhora Helena, disse com voz firme, eu posso ajudar na cozinha. A frase de Isabela ecoou pela sala como um trovão em dia de sol. Helena parou de andar e se virou lentamente, como se não tivesse escutado direito. Camila arregalou os olhos. Dona Maria baixou a cabeça constrangida e Marcos ficou tenso esperando a explosão que certamente viria. Você o quê? Helena perguntou com aquela voz gelada que usava quando alguém ousava contrariá-la. Eu disse que posso ajudar na cozinha, senhora Helena. Isabela repetiu, mantendo a voz firme apesar do coração disparado. Conheço algumas receitas. Posso improvisar alguma coisa para os convidados. A gargalhada que saiu da boca de Helena foi cruel e estridente. Você ouviu isso, Camila? A faxineira quer cozinhar para 300 convidados VIP. Camila riu junto, balançando a cabeça incrédula. Mãe, acho que ela bateu a cabeça limpando o chão. Que receitas uma pessoa como ela conheceria? Algumas receitas. Helena repetiu com escárnio. Querida, nós vamos receber o governador do estado hoje. Empresários que movimentam bilhões. Críticos gastronômicos internacionais. Você acha que eles vão comer sua comida de pobre? As palavras cortaram Isabela como navalhas, mas ela não recuou. Havia passado 2 anos engolindo humilhações piores que essa. Senhora Helena, com todo respeito, a situação está desesperadora. Não custa tentar. Não custa tentar? Helena estava ficando histérica. Você tem noção do que está em jogo aqui? Esta festa vai definir nossos negócios pelos próximos 5 anos. Um prato mal feito e nossa reputação vai para o espaço. Do lado de fora, o som de carros chegando começou a se intensificar. Os primeiros convidados estavam aparecendo, e Helena entrou em pânico total. Meu Deus, eles estão chegando. Marcos vai lá fora e inventa alguma desculpa. Diz que o jantar está atrasado por questões técnicas. Senhora Helena, Isabela insistiu. Me dê apenas uma chance. Se eu não conseguir fazer nada decente, a senhora pode mandar pedir pizza e culpar a empresa de eventos. Pizza? Camila gritou, horrorizada. Mãe, ela está sugerindo servir pizza para o governador. Helena começou a andar em círculos, passando as mãos no cabelo e desfazendo o penteado que havia custado R$ 500 no salão. Isso é um pesadelo completo. Nesse momento, a campainha tocou e o mordomo apareceu na sala. Senhora Helena, o senhor governador acaba de chegar. Helena ficou branca como papel. Já? Ele estava marcado para as 9. Parece que saiu mais cedo de outro compromisso, senhora. O que eu vou fazer? O que eu vou falar para ele? Isabela deu um passo à frente novamente. Senhora Helena, por favor, me deixe tentar. Eu juro que não vou envergonhar a senhora. Você não entende? Helena explodiu. Não é questão de tentar, é questão de competência. Você limpa banheiros. Como vai cozinhar para pessoas acostumadas com o melhor? Porque eu sei cozinhar, Isabela disse simplesmente, mas com uma convicção que fez Helena pausar por 1 segundo. Você sabe cozinhar, Helena repetiu devagar, como se estivesse falando com uma criança. Que lindo. E onde você aprendeu? Na favela onde cresceu. A ofensa foi tão gratuita e cruel que até Dona Maria suspirou indignada. Isabela sentiu a raiva subir pela garganta, mas a engoliu. Não era hora de perder a paciência. Senhora Helena, a senhora tem 2 opções. Me deixar tentar ou cancelar a festa e explicar para o governador que não tem comida. O mordomo apareceu novamente, claramente nervoso.
Senhora Helena, chegaram mais 15 carros. Os convidados estão perguntando sobre o coquetel de boas-vindas. Coquetel, Helena gritou. Eu nem pensei no coquetel. Como vou servir bebida sem comida? Eu posso preparar alguns canapés rapidamente, Isabela ofereceu, enquanto a senhora decide sobre o jantar. Canapés? Camila riu amargamente. Você nem sabe o que é caviar, quanto mais fazer canapés sofisticados. Isabela respirou fundo. Senhorita Camila, eu sei exatamente o que é caviar ossetra, caviar beluga e caviar sevruga. Sei a diferença entre foie gras francês e foie gras húngaro. Sei como preparar salmão defumado escocês e como fazer blines perfeitos. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Helena e Camila olharam para Isabela como se ela tivesse falado em língua alienígena. Como você sabe essas coisas? Helena perguntou desconfiada. Eu leio, senhora Helena. Muito. Ler não é a mesma coisa que saber fazer, Camila retrucou. Mas havia menos certeza na voz dela agora. O mordomo voltou, visivelmente apavorado. Senhora Helena, o chefe do governador está perguntando se pode inspecionar a cozinha antes do jantar. É protocolo de segurança. Helena quase desmaiou. Inspecionar a cozinha? Para ver o quê? Não tem nada lá. Eu posso receber ele, Isabela disse calmamente. Vou explicar que estamos fazendo ajustes de última hora no cardápio. Você vai explicar? Helena estava à beira de um ataque de nervos. Você vai conversar com o chefe do governador? Se a senhora permitir. Helena olhou para Isabela como se a visse pela primeira vez. Havia algo diferente na postura da funcionária. Uma confiança que ela nunca havia demonstrado antes. Mãe, Camila sussurrou, puxando Helena para o canto. Você não acha que é muita coincidência ela saber essas coisas todas? E se ela realmente souber cozinhar? Impossível, Helena murmurou de volta. Ela é faxineira há 2 anos. Se soubesse cozinhar direito, estaria trabalhando em restaurante, não limpando nossa casa. Mas e se souber? A gente não tem mais nada a perder mesmo. Helena olhou pela janela e viu o estacionamento lotado de carros de luxo. Mercedes, BMW, Audi, algumas limusines. Pessoas importantes descendo e se dirigindo para a porta da frente, todas esperando a festa do ano. Senhora Helena, Dona Maria se aproximou timidamente. Se me permite dizer, a Isabela sempre teve jeito especial na cozinha. Nas poucas vezes que ajudou aqui, fez coisas que nem eu sabia fazer. Como assim? Lembra da vez que a senhora pediu aquele molho francês para acompanhar o cordeiro? Eu não sabia fazer, mas a Isabela ensinou. Ficou perfeito. Helena franziu o teto. Lembrava vagamente da ocasião, mas nunca havia prestado atenção em quem realmente fez o molho. E semana passada, Dona Maria continuou, quando a senhora quis experimentar aquela sobremesa que viu na televisão, a Isabela que me explicou a técnica. Eu nunca tinha ouvido falar daqueles ingredientes, mas ela conhecia todos. Por que você nunca me contou isso? A senhora nunca perguntou. Nesse momento, o mordomo entrou correndo, claramente desesperado. Senhora Helena, o chefe do governador está insistindo em falar com o chefe responsável pelo jantar. Disse que não pode liberar o governador para comer sem conhecer quem preparou a comida. Conhecer quem preparou? Helena começou a suar frio. Que chefe? Não tem chefe. Exatamente por isso ele está desconfiado, senhora. Protocolo de segurança exige que ele conheça toda a equipe de cozinha. Isabela se adiantou. Eu posso falar com ele. Você? O mordomo arregalou os olhos. Mas você é... Sou quem vai preparar a comida hoje. Isabela disse com firmeza que surpreendeu a todos. A menos que alguém tenha uma ideia melhor. Helena olhou ao redor desesperadamente, como se esperasse que algum chefe famoso aparecesse magicamente na sala. Mas não havia mais ninguém. Não havia mais opções. Tá bom, ela disse derrotada. Fala com ele. Mas se você nos envergonhar, eu garanto que você nunca mais encontra emprego em lugar nenhum desta cidade. Entendido, senhora Helena. Isabela se dirigiu para a porta, mas Helena a chamou de volta. Espera. Se você realmente vai fazer isso, pelo menos se arruma. Não pode aparecer na frente do chefe do governador vestida de faxineira. Eu posso emprestar um uniforme de cozinheira, Dona Maria ofereceu. Não precisa, Isabela disse calmamente. Eu tenho meu próprio uniforme. Helena franziu a testa.
Seu próprio uniforme de cozinheira? Por que diabos você teria isso? Isabela sorriu pela primeira vez no dia. Um sorriso pequeno, mas que carregava segredos que ninguém naquela sala imaginava. A senhora vai descobrir em breve. Ela subiu para o quartinho de empregada onde morava, no sótão da casa. Helena ficou no salão, andando de um lado para outro, roendo as unhas que havia feito de manhã. Mãe, você acha que fizemos a coisa certa? Camila perguntou nervosa. Não sei, filha, mas não tínhamos escolha. É apostar na faxineira ou cancelar a festa e virar piada da cidade. 5 minutos depois, Isabela desceu as escadas de serviço vestindo um uniforme de chefe profissional impecável. Branco imaculado, bem cortado, com botões dourados e um chapéu de chefe que ela usava com naturalidade impressionante. Helena ficou boquiaberta. Onde você arranjou isso? É meu, Isabela respondeu simplesmente, caminhando em direção à cozinha com uma postura completamente diferente. Mais ereta, mais confiante, mais profissional. Mas por que você tem um uniforme desses? Isabela parou na porta da cozinha e se virou para Helena com um olhar que a matriarca nunca havia visto antes. Não era mais submissão ou medo, era determinação pura. Por que, senhora Helena? Eu sou chefe, chefe de verdade. E hoje a senhora vai descobrir o que isso significa. A transformação de Isabela foi tão impressionante que Helena ficou sem palavras por alguns segundos. A mulher que há minutos estava de joelhos limpando o chão, agora caminhava pela casa com a autoridade de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. O uniforme de chefe não apenas a vestia perfeitamente, como parecia ter sido feito sob medida para ela. Espera um minuto. Helena conseguiu articular, ainda processando o que estava vendo. Como assim você é chefe? Você trabalha como faxineira há 2 anos. Senhora Helena, posso explicar tudo depois. Isabela respondeu, já se dirigindo para a cozinha. Agora preciso conversar com o chefe do governador e começar os preparativos. Cada minuto conta. Não, você não vai lugar nenhum até me explicar essa história, Helena gritou, bloqueando o caminho de Isabela. Quem você é? Por que mentiu para mim durante todo esse tempo? Isabela parou e respirou profundamente. Sabia que chegaria esse momento, mas não imaginara que seria em circunstâncias tão dramáticas. Eu nunca menti, senhora Helena. A senhora nunca perguntou sobre minha formação profissional. Apenas assumiu que eu só servia para limpar. Formação profissional? Camila se intrometeu, ainda incrédula. Que formação uma pessoa como você poderia ter? Le Cordon Bleu, Paris. Isabela respondeu calmamente. Especialização em alta gastronomia francesa. Trabalhei 2 anos no Le Bernardin, em Nova York, e 1 ano no The Fat Duck, em Londres. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Helena e Camila olharam para Isabela como se ela tivesse dito que era astronauta da NASA. Você está mentindo, Helena sussurrou, mas havia insegurança na voz. Não estou mentindo, e se quiser provas, posso mostrar meus diplomas e certificados depois da festa. Agora, com licença, preciso salvar sua reputação. Isabela tentou passar, mas Helena a segurou pelo braço. Por quê? Por que uma chefe formada em Paris aceitaria trabalhar como faxineira? Isabela olhou diretamente nos olhos de Helena. Pela primeira vez em 2 anos não baixou o olhar. Porque precisava do dinheiro, senhora Helena. Rapidamente. E porque vocês nunca se interessaram em saber quem eu realmente era. Mas isso não faz sentido. Uma chefe de restaurantes famosos ganharia muito mais que uma faxineira. Ganharia se conseguisse emprego, Isabela explicou pacientemente. Mas voltei ao Brasil às pressas para cuidar da minha irmã. Não tinha tempo para procurar emprego em restaurante, passar por processos seletivos, construir reputação aqui. Precisava de trabalho imediato. Nesse momento, o mordomo apareceu novamente, visivelmente apavorado. Senhora Helena, perdão interromper, mas o chefe do governador está ficando impaciente. Disse que se não falar com alguém da cozinha em 5 minutos, vai recomendar que o governador se retire. O pânico voltou aos olhos de Helena. Se retire? O governador não pode se retirar. Seria o fim da nossa reputação política. É exatamente por isso que preciso ir agora, Isabela disse firmemente. Depois conversamos sobre minha biografia. Helena soltou o braço dela, ainda atordoada. Mas
Mas como sei que você realmente sabe o que está fazendo? Isabela sorriu com uma confiança que ninguém naquela casa havia visto antes. Daqui a 3 horas a senhora vai ter a resposta. Ela entrou na cozinha e encontrou um homem de 50 anos, careca, com expressão séria, examinando cada equipamento com olhar crítico. Era claramente o chefe de segurança do governador. Boa noite, Isabela cumprimentou em francês. Sou a chefe responsável pelo jantar desta noite. O homem se virou surpreso, não esperando ouvir francês fluente. Respondeu no mesmo idioma. Boa noite. Sou Marcel Dubois, chefe de segurança alimentar do governador. Preciso conhecer o cardápio e verificar os ingredientes. Certamente. Isabela respondeu, continuando em francês. Estamos fazendo ajustes de última hora no menu devido a mudanças nos ingredientes disponíveis. Marcel franziu o teto. Que tipo de ajustes? O chefe original cancelou por motivos pessoais. Estou assumindo o comando agora. Entendo. E qual é a sua experiência? Isabela manteve a calma. Le Cordon Bleu Paris. 2 anos no Le Bernardin em Nova York com Eric Rippert. 1 ano no The Fat Duck com Heston Blumenthal. Os olhos de Marcel se arregalaram. Você trabalhou com Eric Rippert? Sim, posso ligar para ele agora se quiser uma referência. Marcel ficou claramente impressionado. Poucos chefes brasileiros tinham credenciais internacionais tão sólidas. Não será necessário, mas preciso ver o cardápio. Claro. Isabela pegou papel e caneta e começou a escrever rapidamente. Entrada: carpaccio de salmão com molho de alcaparras e crème fraîche. Primeiro prato: risoto de cogumelos porcini com trufa branca. Segundo: cordeiro confitado com ratatouille provençal. Sobremesa: soufflé de chocolate com coulis de framboesa. Marcel leu a lista com atenção crescente. Interessante. Combinação clássica francesa com toque moderno. Você tem todos esses ingredientes? Vou providenciar agora mesmo. E a equipe? 300 pratos exigem pelo menos 6 pessoas experientes. Isabela hesitou por um segundo. Estou organizando a equipe. Marcel a estudou cuidadosamente. Quantas pessoas você tem disponível? Por enquanto, apenas eu e Dona Maria, a cozinheira da casa. 2 pessoas para 300 pratos? Marcel balançou a cabeça. Impossível. Vou ter que recomendar que o governador se retire. Espere, Isabela disse rapidamente. Me dê 2 horas. Se em 2 horas você não estiver convencido de que posso entregar um jantar perfeito, o governador pode ir embora. Marcel a olhou por um longo momento. 2 horas? 2 horas. E se você não conseguir? Aí aceito total responsabilidade pelo fracasso. Marcel pensou por alguns segundos. Como chefe experiente, reconhecia a confiança de alguém que realmente sabia cozinhar. E as credenciais que Isabela havia mencionado eram impressionantes demais para serem inventadas. Tá bom, 2 horas. Mas quero provar cada prato antes de ser servido. Perfeito. Marcel saiu da cozinha, e Isabela ficou sozinha por um momento, absorvendo a magnitude do desafio que havia assumido. 300 pratos gourmet com apenas Dona Maria como ajuda. Era quase impossível. Quase. Ela pegou o telefone e discou um número que sabia de cor. Ricardo, sou a Isabela. Sei que é em cima da hora, mas preciso de um favor urgente. Ricardo Mendonça era fornecedor premium que atendia os melhores restaurantes de São Paulo. Isabela havia feito contatos com ele quando estava tentando conseguir emprego em restaurantes, antes de aceitar trabalhar como faxineira. Isabela, que surpresa, como está? Estou bem, Ricardo. Escuta, preciso de ingredientes de primeira qualidade para hoje à noite. Posso fazer um pedido agora? Hoje à noite? Isabela, já passa das 8. Meus entregadores já foram embora. Pago entrega especial. Dobro do valor normal. Ricardo hesitou. Que ingredientes você precisa? Isabela rapidamente listou tudo. Salmão selvagem do Alasca, cogumelos porcini frescos, trufa branca italiana, cordeiro patagônico, ingredientes para os molhos clássicos. Meu Deus, Isabela. Isso é para quantas pessoas? 300. 300? Você abriu o restaurante? É uma longa história. Você consegue entregar ou não? Consigo, mas vai custar uma fortuna. E o pagamento? Isabela pensou rapidamente. Tinha suas economias guardadas para a cirurgia da irmã, mas não seria suficiente para ingredientes daquela qualidade.
Pode cobrar da família Santorini. Rua dos Pinheiros, 847. Helena Santorini. A família Santorini? Isabela, você está cozinhando para os Santorini? Estou. Nossa, eles são clientes VIP. Claro que entrego. 40 minutos. Obrigada, Ricardo. Você está me salvando. Isabela desligou e saiu da cozinha. Helena estava no corredor, claramente ansiosa. E então, o chefe do governador aprovou? Aprovou temporariamente. Mas preciso da sua autorização para fazer um pedido de ingredientes especiais. Quanto vai custar? Cerca de 15 mil reais. 15 mil reais? Helena quase gritou. Para ingredientes? Senhora Helena, a senhora quer impressionar seus convidados ou quer economizar? Ingredientes de qualidade inferior vão gerar pratos medíocres. Helena respirou fundo. 15 mil reais eram muito dinheiro, mas comparado com a humilhação de uma festa fracassada, era investimento necessário. Tá bom, autorizado. Mas Isabela... Sim? Se isso der errado, você me paga cada centavo de volta. Isabela assentiu. Se der errado, eu pago. Ela voltou para a cozinha e encontrou Dona Maria esperando nervosa. Isabela, menina, você tem certeza do que está fazendo? 300 pessoas é muita coisa. Tenho certeza, Dona Maria, mas vou precisar muito da sua ajuda. Pode contar comigo, mas me diz uma coisa. Você realmente trabalhou nesses lugares todos que falou? Isabela sorriu cansada. Trabalhei sim, Dona Maria, e hoje vou provar que 2 anos limpando o banheiro não me fizeram esquecer como cozinhar. 40 minutos depois, Ricardo chegou com 3 carros carregados de ingredientes. Isabela inspecionou tudo cuidadosamente. Salmão fresco com óleos brilhantes e cheiro de mar, cogumelos porcini aromáticos, trufa branca que perfumava toda a cozinha apenas com sua presença. Perfeito, Ricardo. Obrigada. Isabela, ele disse antes de ir embora. Não sei que história é essa, mas boa sorte. Esses ingredientes merecem uma chefe à altura. Vão ter. Isabela começou a trabalhar com precisão cirúrgica. Primeiro, organizou todos os ingredientes por estação. Depois, explicou para Dona Maria exatamente o que precisava dela em cada etapa. Dona Maria, a senhora vai me ajudar com os preparos básicos. Eu cuido das técnicas mais complexas. Pode deixar, menina. Fala que eu faço. Isabela começou pelo molho do carpaccio, uma receita que aprendeu direto com o sous-chefe do Le Bernardin. Reduções delicadas que exigiam timing perfeito e mão experiente. Enquanto trabalhava, sentia toda a atenção dos últimos 2 anos sendo liberada através das mãos. Era como voltar para casa depois de um exílio forçado. Aquela era sua verdadeira identidade. Não a faxineira invisível, mas a chefe apaixonada que havia conquistado respeito nos melhores restaurantes do mundo. Às 10 da noite, 1 hora antes do jantar ser servido, Marcel voltou à cozinha para verificar o progresso. O que encontrou o deixou sem palavras. Marcel parou na porta da cozinha como se tivesse levado um choque elétrico. O que seus olhos viam desafiava qualquer lógica. A mesma cozinha que estava vazia e desesperançosa 1 hora antes agora funcionava como uma sinfonia perfeita de aromas, cores e movimentos precisos. Isabela estava no centro de tudo, comandando 4 fogareiros simultaneamente com a graciosidade de uma dançarina e a precisão de um relojoeiro suíço. Em uma panela, reduzia molho de vinho tinto que perfumava toda a casa. Em outra, refogava cogumelos porcini, que liberavam um aroma terroso e sofisticado. Na terceira, preparava risoto mexendo com movimentos circulares hipnóticos. Na quarta, confitava cordeiro em temperatura baixa e controlada. Dona Maria trabalhava ao lado dela como uma parceira experiente, cortando vegetais em julienne perfeito, preparando mise en place com organização militar, limpando utensílios no ritmo exato para que Isabela nunca ficasse sem equipamentos limpos. Meu Deus, Marcel murmurou em francês. Como isso é possível? Isabela levantou os olhos por 1 segundo e sorriu. Boa noite, Marcel. Quer provar o molho de alcaparras? Ela mergulhou uma colher pequena no molho e ofereceu para ele. Marcel provou e seus olhos se arregalaram. Era perfeito. Equilíbrio ideal entre a acidez das alcaparras, cremosidade do crème fraîche e frescor das ervas. Incrível, ele admitiu. Como você conseguiu este sabor em tão pouco tempo?
Técnica francesa tradicional com um toque pessoal. Isabela respondeu, continuando a mexer o risoto sem perder o ritmo. Reduziu o vinho branco por 15 minutos antes de adicionar as alcaparras. Marcel caminhou pela cozinha observando cada detalhe. Nunca havia visto duas pessoas executarem trabalho para 300 pratos com tamanha eficiência. Cada movimento era calculado, cada segundo otimizado. E o carpaccio? Pronto na geladeira. Salmão cortado na espessura ideal, temperado com sal marinho e azeite extra virgem. Vai ser montado na hora de servir. Marcel abriu a geladeira e viu bandejas organizadas com fatias de salmão dispostas artisticamente, cobertas com filme plástico. A apresentação estava impecável. Posso provar? Claro. Isabela rapidamente montou um prato de carpaccio com a mesma perfeição que faria em um restaurante 5 estrelas. Fatias translúcidas de salmão, pontos estratégicos de molho de alcaparras, microverdes delicados, gotas de azeite que criavam pequenas joias douradas no prato. Marcel comeu em silêncio religioso. O sabor era extraordinário. O salmão derretia na boca. O molho acrescentava complexidade sem sobrepujar o peixe. A apresentação era digna de revista gastronômica internacional. Onde você aprendeu a cortar salmão assim? Ele perguntou impressionado. Eric Ripert me ensinou pessoalmente. Passamos 3 semanas apenas aperfeiçoando técnicas de corte de peixe cru. Marcel balançou a cabeça incrédulo. Estava claro que Isabela não estava mentindo sobre sua experiência. Poucos chefes no mundo dominavam aquelas técnicas com tamanha maestria. E o risoto? Isabela pegou uma colher e ofereceu uma pequena porção. O arroz estava no ponto perfeito. Cremoso por fora, com ligeira resistência no centro. Os cogumelos porcini liberavam umami intenso, e o toque final de trufa branca elevava o prato a outro nível. Extraordinário, Marcel admitiu. Textura perfeita, sabor equilibrado. Como conseguiu cozinhar o arroz uniformemente? Caldo aquecido gradualmente, mexer constante sem pressionar os grãos, adição de manteiga gelada no final para criar cremosidade sem amido excessivo. Marcel estava visivelmente impressionado. Começou a acreditar que poderia estar presenciando algo realmente especial. Nesse momento, Helena apareceu na porta da cozinha, atraída pelos aromas incríveis que começavam a se espalhar pela casa. Marcel, como estão as coisas aqui? Ela perguntou nervosa. Senhora Santorini, Marcel respondeu formalmente. Preciso dizer que estou impressionado. Sua chefe demonstra técnica excepcional. Helena arregalou os olhos. Sua chefe? Sim. Isabela possui credenciais gastronômicas genuínas. Posso recomendar que o governador permaneça para o jantar. Helena quase desmaiou. A faxineira que ela humilhava diariamente estava sendo elogiada pelo chefe de segurança do governador. Tem certeza? Ela balbuciou. Absoluta. Raramente vejo técnica francesa tão refinada. Isabela continuava trabalhando, aparentemente alheia à conversa. Estava temperando o cordeiro com precisão milimétrica, ajustando sabores como um perfumista ajusta fragrâncias. Posso provar o cordeiro? Marcel pediu. Isabela cortou uma pequena fatia da carne que estava confitando há horas. A textura estava perfeita, macia como manteiga, mas mantendo a estrutura. O sabor era intenso, concentrado, com as ervas provençais criando camadas aromáticas complexas. Fantástico! Marcel declarou após provar. Confitado na temperatura exata. Dona Maria observava tudo com orgulho crescente. Marcel, posso falar uma coisa? Claro. Trabalho em cozinha há 30 anos, mas nunca vi ninguém cozinhar como a Isabela. Ela transforma ingredientes simples em obras de arte. Acredito totalmente, Marcel concordou. E a sobremesa? Isabela apontou para uma bancada onde 10 soufflés de chocolate esperavam para ir ao forno. Soufflés individuais. Vão ao forno 15 minutos antes de serem servidos. Acompanham coulis de framboesa fresco. Marcel examinou os soufflés. A preparação estava perfeita. Claras em neve firme, chocolate derretido na temperatura ideal, açúcar incorporado com técnica impecável. Você tem experiência com soufflé? Aprendi com Jacques Pepin em um curso especial no Le Cordon Bleu. Soufflé é questão de timing e temperatura, nada mais. Marcel sorriu. Nada mais? A maioria dos chefes considera soufflé uma das preparações mais difíceis da gastronomia francesa.
Porque complicam demais. Técnica correta torna tudo simples. Nesse momento, Helena se aproximou hesitante. Isabela, posso perguntar uma coisa? Isabela continuou trabalhando sem olhar para ela. Pode falar, senhora Helena. Por que você nunca me contou que sabia cozinhar assim? A senhora nunca perguntou sobre minhas habilidades, apenas sobre minha capacidade de limpar. A resposta foi dada sem rancor, mas cortou Helena como uma lâmina afiada. Ela percebeu que durante 2 anos havia desperdiçado o talento de uma chefe excepcional, usando-a apenas como faxineira. Eu não sabia. Sei que não sabia, mas também sei que nunca se interessou em saber. Marcel interrompeu o momento constrangedor. Isabela, preciso perguntar. Você realmente consegue servir 300 pratos com esta qualidade? Consigo. Dona Maria e eu desenvolvemos um sistema eficiente. Cada prato será montado com a mesma perfeição que você acabou de provar. E o timing? 300 pratos exigem coordenação perfeita. Isabela apontou para um cronômetro digital na parede. Tenho tudo calculado. Primeiros pratos saem da cozinha às 11h15. Últimos pratos às 11h45. Todos chegam à mesa na temperatura ideal. Marcel balançou a cabeça admirado. Planejamento militar. Aprendi nos melhores restaurantes do mundo que organização é metade do sucesso. Helena observava tudo em silêncio, ainda processando a transformação da mulher que ela considerava inferior. A pessoa que limpava seus banheiros estava demonstrando competências que ela jamais imaginara existir. Marcel, ela perguntou timidamente, você realmente acha que os convidados vão ficar satisfeitos? Senhora Santorini, baseado no que provei até agora, posso garantir que seus convidados vão experimentar uma das melhores refeições da vida. Helena sentiu alívio e vergonha simultaneamente. Alívio porque a festa seria salva. Vergonha porque descobriu que havia subestimado completamente uma pessoa extraordinária. Isabela, ela disse suavemente. Sim, senhora Helena. Obrigada. Isabela finalmente parou de mexer o risoto e olhou diretamente para Helena. Não havia triunfo ou vingança em seus olhos, apenas profissionalismo sereno. De nada, senhora Helena. É meu trabalho. Marcel saiu da cozinha para informar ao governador que o jantar seria excepcional. Helena ficou mais alguns minutos observando Isabela trabalhar, tentando entender como havia sido tão cega por tanto tempo. Quando saiu, Dona Maria se aproximou de Isabela. Menina, você está fazendo história hoje. Isabela sorriu cansada. Estou apenas fazendo o que sei fazer, Dona Maria. Cozinhar. Faltavam 40 minutos para o primeiro prato ser servido. E Isabela estava pronta para mostrar ao mundo quem ela realmente era. 11h15 da noite. O salão principal da mansão Santorini fervilhava com 300 convidados da elite brasileira. Empresários bilionários, políticos influentes, celebridades internacionais, críticos gastronômicos renomados. Todos conversavam animadamente, segurando taças de champanhe Dom Perignon e aguardando o jantar mais esperado do ano. O governador do estado estava no centro das atenções, rodeado por empresários ansiosos para impressioná-lo. Helena circulava nervosa entre os grupos, sorrindo forçadamente e fingindo confiança que não sentia. Camila tentava manter conversas superficiais, mas seus olhos revelavam ansiedade sobre como a noite terminaria. Helena, querida, aproximou-se Márcia Whitman, crítica gastronômica mais temida do Brasil. Estou curiosíssima para conhecer este chefe misterioso que você contratou. Ninguém conseguiu descobrir quem é. Helena forçou um sorriso. É uma surpresa especial, Márcia. Tenho certeza que ficará impressionada. Espero mesmo. Sabe como sou exigente com qualidade culinária. Nesse momento, garçons começaram a emergir da cozinha carregando bandejas com os primeiros pratos. O carpaccio de salmão chegava às mesas com apresentação impecável, aromas que faziam as pessoas pararem de conversar para apreciar. O primeiro convidado a provar foi o próprio governador. Ele cortou um pedaço delicado, levou à boca, mastigou pensativamente e seus olhos se iluminaram. Extraordinário, ele disse alto o suficiente para outras pessoas ouvirem. Este salmão está perfeito. Quem é o chefe responsável? Helena se aproximou rapidamente. Governador, fico feliz que tenha gostado.
O chefe prefere manter discrição hoje. Discrição? Mas essa qualidade merece reconhecimento público. Marcia Whitman provou seu prato e ficou visivelmente surpresa. Helena, este molho de alcaparras é excepcional. Técnica francesa clássica, mas com um refinamento moderno. Seu chefe estudou onde? Na França. Helena respondeu vagamente, não mentindo completamente. Qual restaurante na França? Conheço a maioria dos chefes importantes de lá. Helena sentiu suor frio. Prefiro não revelar ainda, Márcia. Será uma surpresa. Enquanto os convidados se deliciavam com o primeiro prato, Isabela estava na cozinha finalizando os risotos. Cada prato era montado com perfeição artística. Arroz cremoso disposto em círculo perfeito, cogumelos porcini distribuídos estrategicamente, lascas de trufa branca polvilhadas como confete dourado, gotas de azeite trufado formando pequenas pérolas aromáticas. Isabela. Dona Maria sussurrou admirada. Nunca vi nada igual. Cada prato parece obra de arte. Obrigada, Dona Maria. Agora vem a parte mais importante. O cordeiro? Não. Minha apresentação pessoal. Dona Maria franziu o teto. Como assim? Isabela sorriu enigmaticamente. A noite ainda não acabou. Os risotos foram servidos e a reação dos convidados foi ainda mais entusiástica. Conversas pararam, pessoas fecharam os olhos para saborear melhor. Alguns até tiraram fotos dos pratos antes de comer. Meu Deus! Exclamou Roberto Silva, dono da maior rede de restaurantes do país. Este risoto é obra-prima gastronômica. O chefe que fez isso é gênio. Textura perfeita, concordou o chefe Henrique Fogaça, presente como convidado especial. E este toque de trufa branca é sublimidade pura. Helena observava as reações com mistura de alívio e incredulidade. A faxineira que ela desprezava estava recebendo elogios dos maiores especialistas culinários do Brasil. Marcia Whitman se aproximou novamente, desta vez com expressão séria. Helena, preciso falar com esse chefe. Esta qualidade gastronômica é internacional. Quero entrevistá-lo para minha revista. Márcia, ele está muito ocupado na cozinha. Não aceito isso como resposta. Ou você me apresenta ao chefe, ou vou embora e escrevo que você está escondendo algo. Helena entrou em pânico. Marcia Whitman podia destruir reputações com uma única crítica negativa. Não podia arriscar contrariá-la. Nesse momento, os pratos principais começaram a sair da cozinha. Cordeiro confitado cortado em fatias perfeitas, ratatouille provençal disposto artisticamente, molho de vinho tinto reduzido que brilhava como verniz precioso. O governador provou o cordeiro e praticamente gemeu de prazer. Senhoras e senhores, ele disse alto, chamando a atenção de todos. Precisamos conhecer o chefe responsável por esta experiência gastronômica excepcional. Palmas espontâneas ecoaram pelo salão. Todos concordavam que precisavam conhecer o gênio por trás daquela comida extraordinária. Helena sentiu que não tinha mais escapatória. Teria que revelar que a chefe era Isabela. A humilhação seria total, mas não havia alternativa. Ela se dirigiu para a cozinha com passos hesitantes. Isabela, disse ao entrar, os convidados querem conhecer você. Estão insistindo. Isabela estava tirando o uniforme de chefe. Por baixo, usava um vestido simples e escuro. Eu sei, senhora Helena. Já estava me preparando. Se preparando como? Isabela sorriu misteriosamente. A senhora vai descobrir em 5 minutos. Ela subiu para seu quarto no sótão, deixando Helena confusa na cozinha. Enquanto isso, no salão, a pressão por conhecer o chefe continuava crescendo. Helena. Márcia se aproximou determinada. Chega de enrolação. Quero falar com seu chefe agora ou considere nossa amizade encerrada. Márcia, por favor, mais 5 minutos. 5 minutos. Nem um segundo a mais. Helena voltou para a cozinha e encontrou Dona Maria sozinha, finalizando os últimos pratos. Onde está a Isabela? Se arrumando, senhora Helena. Disse que queria fazer entrada especial. Entrada especial? Como assim? Antes que Dona Maria pudesse responder, luzes do salão principal se apagaram parcialmente, criando atmosfera teatral. Murmúrios curiosos ecoaram entre os convidados. Uma luz suave iluminou o topo da escadaria principal.
E então aconteceu algo que ninguém naquela casa jamais esqueceria. Isabela apareceu no topo da escadaria. Mas não era mais a faxineira invisível que limpava banheiros silenciosamente. Era uma visão deslumbrante que tirou o fôlego de 300 pessoas simultaneamente. Ela vestia um vestido vermelho absolutamente espetacular. Veludo líquido que abraçava seu corpo como segunda pele, criando silhueta de sereia moderna. O decote em V realçava sua elegância natural, enquanto a saia fluida descia em ondas dramáticas até o chão. O vermelho era profundo, hipnótico, que captava e refletia a luz dos cristais como rubis em movimento. Seus cabelos castanhos claros estavam soltos, caindo em ondas perfeitas pelos ombros. Maquiagem sutil destacava seus olhos escuros e lábios naturalmente definidos. Mas o mais impressionante era sua postura, ereta, confiante, irradiando uma elegância que não podia ser comprada ou fingida. O salão ficou em silêncio absoluto. 300 pessoas pararam de respirar simultaneamente. Isabela começou a descer a escadaria com graciosidade de princesa. Cada passo era calculado, cada movimento fluido como dança. O vestido vermelho ondulava atrás dela como manto real, criando rastro de beleza pura. Helena ficou paralisada no pé da escada. Não conseguia acreditar que aquela deusa elegante era a mesma mulher que varria seu chão pela manhã. Camila segurou o braço da mãe, sussurrando incrédula. Mãe, aquela é a Isabela. O governador se aproximou do pé da escadaria, claramente hipnotizado pela visão. Marcia Whitman estava boquiaberta, esquecendo completamente suas exigências profissionais. Isabela chegou ao final da escadaria e parou diante dos convidados. O silêncio continuou por mais alguns segundos, até que alguém começou a aplaudir. Depois outro, e outro. Em segundos, 300 pessoas aplaudiam de pé, reconhecendo que estavam presenciando algo extraordinário. Isabela sorriu serenamente e se dirigiu ao centro do salão. Sua voz ecoou clara e confiante. Boa noite. Meu nome é Isabela Silva e eu sou a chefe responsável pelo jantar desta noite. A bomba havia explodido. E nada seria igual depois daquele momento. O silêncio que se seguiu à revelação de Isabela foi ensurdecedor. 300 pessoas processavam a informação que acabaram de ouvir, tentando conectar a mulher deslumbrante no vestido vermelho com qualquer chefe famosa que conhecessem. A confusão era visível nos rostos dos convidados. Helena sentia como se o chão estivesse se abrindo debaixo de seus pés. A faxineira que ela humilhava diariamente estava parada no centro de seu salão, radiante de elegância, recebendo aplausos da elite brasileira. Chefe Isabela Silva, o governador se aproximou respeitosamente. Foi você quem preparou este jantar extraordinário? Sim, governador. Cada prato foi preparado pessoalmente por mim. Isabela respondeu com voz firme e confiante. Marcia Whitman se aproximou rapidamente, com os olhos brilhando de curiosidade profissional. Isabela, onde você estudou? Esta técnica francesa é impecável. Le Cordon Bleu, Paris. Depois trabalhei 2 anos no Le Bernardin, em Nova York, com Eric Ripert, e 1 ano no The Fat Duck, em Londres, com Heston Blumenthal. Um murmúrio impressionado ecoou pelo salão. Aqueles eram nomes que todos reconheciam como os maiores da gastronomia mundial. Le Bernardin, chefe Henrique Fogaça se aproximou incrédulo. Você trabalhou com Eric Ripert? Ele é meu ídolo absoluto. Trabalhei. Aprendi técnicas de peixe cru diretamente com ele. O carpaccio que vocês provaram hoje usa uma dessas técnicas. Roberto Silva, dono da rede de restaurantes, se juntou ao grupo crescente ao redor de Isabela. E o que uma chefe com essa formação está fazendo aqui em São Paulo? Por que não conheço seu trabalho? Isabela sorriu com uma expressão que Helena conhecia bem, mas que agora tinha significado completamente diferente. Não era submissão, era ironia contida. Porque nos últimos 2 anos eu trabalhei como faxineira nesta casa. A declaração caiu como uma bomba nuclear no meio do salão. Conversas pararam instantaneamente. Garçons que passavam com bandejas se imobilizaram. O próprio ar pareceu ficar mais espesso. Como faxineira? Márcia repetiu lentamente, como se não tivesse entendido direito. Exato. Durante 2 anos, limpei banheiros,
varri chão, passei pano nos móveis desta casa e durante todo esse tempo a família Santorini me tratou como se eu fosse invisível. Os olhares se voltaram para Helena, que estava visivelmente tremendo. Camila se aproximou da mãe, claramente apavorada com o rumo que a situação estava tomando. Isso não pode ser verdade. Helena tentou se defender. Uma chefe com essa formação jamais aceitaria trabalhar como faxineira. A senhora está certa, Isabela concordou calmamente. Em condições normais, jamais aceitaria. Mas minha irmã mais nova estava com uma condição delicada que exigia cirurgia urgente. Eu precisava de dinheiro rapidamente, com carteira assinada para ter direito ao plano de saúde. E por que não procurou emprego em restaurante? Perguntou Roberto Silva. Procurei, mas processos seletivos em restaurantes demoram meses. Entrevistas, teste prático, período de experiência. Eu não tinha meses, tinha semanas. Isabela caminhou lentamente pelo salão, e os convidados a acompanhavam como se estivessem hipnotizados. Quando vi o anúncio da vaga de faxineira na casa dos Santorini, pensei que seria temporário. Algumas semanas até conseguir algo melhor. Nunca imaginei que ficaria 2 anos. Por que ficou tanto tempo? O governador perguntou genuinamente curioso. Porque descobri algo interessante sobre como as pessoas me viam. Isabela respondeu, olhando diretamente para Helena. Quando usava uniforme de faxineira, eu era tratada como mobília. Invisível, sem opinião, sem inteligência. Mas quando me transformo nisso, ela gesticulou para seu vestido deslumbrante. De repente viro pessoa digna de respeito. O silêncio agora era constrangedor. Muitos dos convidados se reconheciam na descrição que Isabela fazia. Isabela, Márcia Whitman disse cuidadosamente. Você está sugerindo que foi desrespeitada nesta casa? Não estou sugerindo. Estou afirmando. Helena tentou intervir desesperadamente. Isabela, por favor, não vamos discutir assuntos pessoais na frente dos convidados. Assuntos pessoais? Isabela se virou para Helena com um olhar penetrante. Senhora Helena, a senhora me chamou de essa coisa na frente de visitas. Me disse para sumir da sua frente inúmeras vezes. Sua filha jogou vinho no meu uniforme propositalmente e riu da minha cara. Camila ficou vermelha de vergonha. Vários convidados a olharam com desaprovação. Mas o pior, Isabela continuou, não foram as humilhações. Foi descobrir que durante 2 anos, vocês desperdiçaram completamente meu talento porque assumiram que uma faxineira não podia ter competência para nada, além de limpar. Chefe Henrique Fogaça balançou a cabeça indignado. Isabela, isso é inadmissível. Uma chefe com sua formação merecia respeito independente do trabalho que estava fazendo. Obrigada, chefe Henrique. Mas agora vocês entenderam meu ponto? Que ponto? Perguntou Roberto Silva. Que muitas vezes julgamos as pessoas pela roupa que vestem, pelo trabalho que fazem, pela classe social que ocupam, não pela competência que possuem ou pela dignidade que merecem. A lição estava sendo absorvida dolorosamente por toda a elite presente. Muitos se lembraram de como tratavam funcionários em suas próprias casas. Isabela, o governador disse respeitosamente, preciso parabenizá-la não apenas pela excelência culinária, mas pela lição de humanidade que nos deu hoje. Governador, eu não planejei dar lição em ninguém. Apenas queria mostrar que competência não tem classe social. Márcia Whitman se aproximou com um caderno de notas. Isabela, posso fazer uma entrevista com você? Esta história precisa ser contada. Claro, Márcia. Mas primeiro gostaria de dizer mais uma coisa. O salão ficou em expectativa. Hoje de manhã, quando o chefe original cancelou, eu me ofereci para ajudar na cozinha. A reação inicial foi de risos e desprezo. Como uma simples faxineira poderia cozinhar para pessoas importantes? Helena baixou a cabeça, lembrando-se exatamente da cena. Mas o desespero fez vocês aceitarem minha ajuda. E descobriram que competência sempre existe, independente de onde procurar. Roberto Silva começou a aplaudir lentamente. Isabela, você tem razão, e eu quero me desculpar em nome de todos nós que já julgamos pessoas pelas aparências. Outros convidados começaram a aplaudir também. Não era aplausos pelo jantar, mas reconhecimento pela lição que haviam aprendido. Isabela, Helena se aproximou com lágrimas nos olhos.
Eu preciso pedir desculpas. Tratei você terrivelmente e não tenho justificativa. Senhora Helena, aceito suas desculpas, mas espero que isso mude como trata outras pessoas daqui para frente. Vai mudar. Prometo que vai mudar. Nesse momento, chefe Henrique Fogaça fez uma proposta que mudou tudo. Isabela, quero oferecer sociedade no meu restaurante. 50% dos lucros. Você seria chefe executiva. Eu também quero fazer uma proposta. Roberto Silva se adiantou. Abertura de restaurante próprio com investimento total meu. Você seria dona e chefe principal. E eu, Márcia Whitman, acrescentou. Quero escrever um livro sobre sua história. A chefe invisível seria best-seller garantido. Isabela sorriu, mas levantou a mão pedindo silêncio. Obrigada pelas propostas generosas, mas já tomei minha decisão sobre o futuro. Todos aguardaram ansiosos. Vou abrir meu próprio restaurante. Com o dinheiro que consegui economizar trabalhando aqui, mais o que vou receber pelos direitos da minha história. E como vai se chamar o restaurante? Perguntou Márcia. Isabela sorriu com aquela confiança que tinha conquistado 300 pessoas em uma noite. Vai se chamar A Segunda Chance, porque todo mundo merece a oportunidade de mostrar quem realmente é. O aplauso que explodiu no salão foi ensurdecedor. Isabela havia transformado uma festa da elite em um momento de reflexão e mudança. E sua vingança havia sido perfeita. Não humilhou ninguém. Apenas mostrou que o verdadeiro valor de uma pessoa vai muito além das aparências. 6 meses depois da noite que mudou tudo, Isabela estava na cozinha do restaurante A Segunda Chance, supervisionando o jantar de inauguração. O estabelecimento ocupava um casarão histórico reformado no coração de São Paulo, com decoração elegante, mas acolhedora, que refletia perfeitamente a filosofia de dar oportunidades para quem merecia. Chefe Isabela, a mesa 15 está perguntando se você pode ir lá cumprimentar, disse Marcos, o maître que havia sido contratado depois de anos desempregado por causa da idade. Claro, Marcos. Quem são? O governador e a esposa. Vieram especialmente para conhecer o restaurante. Isabela sorriu. Nos últimos meses, seu restaurante havia se tornado ponto de encontro obrigatório da elite paulistana, mas não por esnobismo. As pessoas vinham pela comida excepcional e pela história inspiradora por trás do lugar. Ela saiu da cozinha vestindo seu uniforme de chefe personalizado, branco imaculado com detalhes dourados e seu nome bordado com elegância. A postura confiante que desenvolveu naquela noite transformadora agora era natural, parte de quem ela havia se tornado. Governador, que prazer recebê-lo novamente. Isabela cumprimentou calorosamente. Isabela, parabéns pelo sucesso merecido. Este cordeiro está ainda melhor que aquele da festa dos Santorini. Obrigada. Estou sempre aperfeiçoando as receitas. E como está sua irmã? Lembro que você mencionou a cirurgia dela. Isabela sorriu emocionada. Carolina está ótima. Recuperação completa. Na verdade, ela trabalha aqui comigo agora como sous-chefe. Está estudando gastronomia na melhor faculdade de São Paulo. Que maravilha! E seus funcionários? Ouvi dizer que você tem política diferenciada de contratação. Tenho mesmo. Contrato pessoas pelo talento e dedicação, não pelo currículo ou aparência. Marcos aqui foi rejeitado em vários lugares por causa da idade, mas é o melhor maître que já conheci. Marcos sorriu orgulhoso. Aos 58 anos, finalmente havia encontrado um lugar que valorizava sua experiência. E Dona Rosa, nossa sommelier, foi doméstica por 15 anos, mas tem paladar excepcional e memória fotográfica para vinhos. Daniel, nosso confeiteiro, morava na rua até 6 meses atrás, mas faz as sobremesas mais criativas que já provei. O governador balançou a cabeça admirado. Você criou mais que um restaurante, Isabela. Criou um movimento. Só dei oportunidades que merecem. O talento estava lá. Precisava apenas de reconhecimento. Enquanto conversavam, Isabela observou uma mesa no canto onde Helena e Camila Santorini jantavam discretamente. Era a 5ª vez que vinham ao restaurante desde a inauguração. Com licença, governador. Isabela se dirigiu até a mesa das Santorini. Isabela, Helena se levantou respeitosamente. Mais uma vez obrigada por nos receber. Sempre bem-vindas.
Como está a comida? Perfeita, como sempre, Camila respondeu timidamente. A menina havia mudado completamente desde aquela noite. Agora trabalhava como voluntária em uma ONG que ajudava pessoas em situação de vulnerabilidade. Isabela, Helena disse hesitante, posso conversar com você em particular? Claro. Elas se dirigiram para uma área reservada do restaurante. Isabela, eu venho aqui toda semana não apenas pela comida, mas porque preciso me lembrar da lição que você me ensinou. Que lição, senhora Helena? Que eu desperdicei 2 anos tratando mal uma pessoa extraordinária e que provavelmente fiz isso com muitas outras pessoas ao longo da vida. Isabela assentiu compreensiva. E mudou alguma coisa? Mudou tudo. Demiti a empresa de limpeza terceirizada e contratei todas as funcionárias com carteira assinada, salário digno e participação nos lucros. Camila está estudando assistência social. E eu estou aprendendo a ver as pessoas de verdade. Fico feliz em saber disso. Isabela, posso perguntar uma coisa que me intriga? Pode. Por que você nunca se vingou de mim? Tinha poder para me humilhar publicamente naquela noite, mas não fez. Isabela sorriu suavemente. Porque vingança não constrói nada, senhora Helena. Preferi usar minha energia para construir algo positivo. Você é uma pessoa melhor que eu. Não sou melhor nem pior. Apenas fiz escolhas diferentes. Helena se despediu emocionada, e Isabela voltou para a cozinha, onde encontrou Carolina terminando uma redução de molho com precisão impressionante. Carol, como está o molho? Perfeito, irmã. Aprendi com a melhor chefe do Brasil. Isabela abraçou a irmã, lembrando-se de todos os momentos difíceis que passaram juntas. A cirurgia havia sido um sucesso total, e Carolina agora perseguia seus próprios sonhos culinários. Isabela, a voz de Márcia Whitman ecoou na cozinha. A crítica gastronômica havia se tornado amiga próxima desde aquela noite transformadora. Márcia, como foi a reunião com a editora? Incrível! Seu livro, A Chefe Invisível, já vendeu 100.000 cópias em pré-venda. Vai ser lançado simultaneamente no Brasil, Estados Unidos e França. Sério? França também? Sim. Eric Ripert pessoalmente recomendou para editoras francesas. Disse que sua história precisa ser conhecida mundialmente. Isabela ficou emocionada. Seu antigo mentor havia se tornado um dos maiores apoiadores de sua trajetória. E tem mais. Márcia continuou animada. Netflix quer comprar direitos para fazer série baseada na sua vida. Netflix? Uma série sobre minha história? Exato. Produção internacional, roteiro de Hollywood. Sua história vai inspirar milhões de pessoas pelo mundo. Isabela se sentou por um momento, absorvendo a magnitude de como sua vida havia mudado. 6 meses atrás era uma faxineira invisível. Agora era chefe reconhecida internacionalmente, autora de best-seller e inspiração para uma série global. Márcia, às vezes ainda não acredito que tudo isso está acontecendo. Acredite, você merece cada reconhecimento. Nesse momento, Dona Maria entrou na cozinha carregando flores. Isabela, chegaram essas flores para você. Era um buquê luxuoso com cartão em francês. Isabela leu e sorriu emocionada. De quem é? Perguntou Carolina. Eric Ripert. Ele vem ao Brasil mês que vem especialmente para jantar aqui. O Eric Ripert vem aqui? Não apenas ele. Heston Blumenthal também confirmou presença. E Gordon Ramsay quer gravar episódio especial do programa dele no restaurante. Dona Maria, que agora trabalhava como supervisora da cozinha, balançou a cabeça admirada. Menina, você virou fenômeno mundial. Não é sobre mim, Dona Maria. É sobre provar que todo mundo merece oportunidade de mostrar seu talento. E conseguiu provar com louvor. O restaurante estava lotado naquela noite, como todas as outras desde a inauguração. Lista de espera com 3 meses de antecedência, críticas 5 estrelas em todas as revistas especializadas, reconhecimento internacional crescente. Mas o que mais orgulhava Isabela não eram os prêmios ou o sucesso financeiro. Era saber que havia mudado vidas. Marcos, o maître de 58 anos, agora sustentava dignamente sua família e planejava abrir escola de atendimento. Dona Rosa, ex-doméstica, havia se tornado sommelier respeitada e dava palestras sobre vinhos. Daniel, ex-morador de rua, agora tinha apartamento próprio e sonhava em abrir confeitaria. Chefe Isabela, um dos cozinheiros se aproximou. Acabou de chegar um grupo especial.
Disse que são funcionários domésticos que querem conhecer o restaurante. Isabela sorriu. Desde a abertura recebia visitas regulares de pessoas que trabalhavam em serviços considerados inferiores pela sociedade. Elas vinham para se inspirar, para entender que não precisavam aceitar desrespeito. Vou cumprimentar pessoalmente. Ela saiu da cozinha e encontrou 15 mulheres e homens vestidos simplesmente, mas com dignidade evidente. Quando a viram, alguns começaram a chorar emocionados. Chefe Isabela, uma mulher de 40 anos, se aproximou. Sou Conceição. Trabalho como faxineira há 20 anos. Sua história me deu força para não aceitar mais humilhações. Como assim, Conceição? Minha patroa me tratava igual a senhora Helena tratava você. Depois que vi sua entrevista na televisão, conversei com ela. Expliquei que merecia respeito. Sabe o que aconteceu? Não sei. Ela me promoveu para governanta da casa e aumentou meu salário em 60%. Disse que nunca havia percebido como me tratava mal. Isabela abraçou Conceição, sentindo que todos os sofrimentos haviam valido a pena. E eu? Outro homem se aproximou. Sou Joaquim, porteiro há 15 anos. Sempre quis estudar, mas achava que era tarde demais. Depois da sua história, me inscrevi numa faculdade. Passo no vestibular mês que vem. Um por um, todos contaram como a história de Isabela havia transformado suas vidas. Pessoas que aceitavam desrespeito porque achavam que não mereciam coisa melhor, agora exigiam dignidade. Vocês entenderam a mensagem mais importante. Isabela disse emocionada. Trabalho não define valor. Competência e dignidade existem em qualquer profissão. Naquela noite, depois que o último cliente foi embora, Isabela subiu no terraço do restaurante e olhou a cidade iluminada. 6 meses atrás, dormia num quartinho de empregada, sendo tratada como invisível. Agora, era proprietária do restaurante mais comentado da cidade, autora de best-seller internacional, inspiração para milhões de pessoas. Mas mais importante, havia provado que julgamentos baseados em aparência são sempre equivocados. Carolina se juntou a ela no terraço. Em que está pensando, irmã? Em como a vida pode mudar completamente quando temos coragem de mostrar quem realmente somos. Você mudou muito mais que sua própria vida. Mudou a forma como as pessoas se veem. Isabela sorriu, lembrando-se da menina assustada que, anos atrás, limpava chão de joelhos enquanto sonhava em voltar às cozinhas profissionais. Sabe qual foi o momento mais importante daquela noite, Carol? Quando você desceu a escadaria de vestido vermelho? Não. Foi quando decidi não me esconder mais. Quando entendi que competência verdadeira sempre encontra forma de brilhar. E agora? Isabela olhou as estrelas no céu de São Paulo. Agora vou continuar provando que segunda chance não é favor. É direito de toda pessoa que tem coragem de lutar por seus sonhos. O restaurante A Segunda Chance se tornou símbolo mundial de que nunca é tarde para recomeçar, que talento não tem classe social e que julgamentos baseados em aparência são sempre perigosos. Isabela Silva havia transformado humilhação em inspiração, invisibilidade em reconhecimento, desprezo em admiração. Ela provou que às vezes a pessoa mais importante do lugar é exatamente aquela que ninguém enxerga.